Boa noite, domingo 26 de junho de 2022. É chegado o momento de estar informado. É desta forma que começamos a informar o país e outras partes do mundo através do Telenotícias. A Comissão Nacional de Eleições diz que Moçambique precisa de cerca de 275 milhões de euros para cobrir o próximo ciclo eleitoral. As autoridades migratórias frustram tentativa de tráfico de seres humanos na província de Maputo. Congo realiza campanha eleitoral para renovar o parlamento. A capital da Ucrânia registra mais explosões num dia em que Zelensky participa do G7. Estas e mais notícias a acompanhar nesta edição do Telenotícias, que está agora a começar. Bem-vindo! E começamos com as notícias que marcam a atualidade nacional. O antigo estadista de Moçambique, Joaquim Chissano, considera o dia 25 de junho uma conquista para os moçambicanos. É uma grande conquista essa. O antigo estadista moçambicano Joaquim Chissano afirma que o essencial é que foi possível preservar a unidade nacional. O essencial é que soubemos preservar a nossa unidade, ou melhor, fortalecer a nação que nós criamos. Chissano ressalta: nesse processo de luta, criamos uma nação que faz com que cada moçambicano se sinta, em primeiro lugar, moçambicano, antes de ser preto ou branco, antes de ser mulato ou indiano, antes de ser de uma tribo qualquer, uma etnia qualquer. E sente-se primeiro moçambicano. Enquanto o antigo estadista moçambicano considera a data de 25 de junho marcada por conquistas, há quem diga que ainda prevalecem diversos desafios, mesmo após a conquista da independência nacional. Com essa notícia, saímos agora para outras notas informativas, ainda na atualidade nacional. A Comissão Nacional de Eleições diz que Moçambique precisa de cerca de 275 milhões de euros para cobrir o próximo ciclo eleitoral. Boa parte do valor vai servir para as eleições gerais de 2024, que devem incluir pela primeira vez as distritais. Esta é a situação geral em termos de necessidades financeiras para gerirmos estas eleições. O total do ciclo eleitoral 2022 a 2025 é de 18,7 mil milhões de meticais, disse Carlos Mazzini, citado pela Agência de Informação de Moçambique, AIM. Apesar de admitir a existência de um déficit orçamental provocado por atrasos no desembolso de fundos de parceiros devido ao impacto da Covid-19 e a crise provocada pela invasão russa da Ucrânia, Carlos Mazzini garantiu que a Comissão Nacional de Eleições vai envidar esforços para cumprir o calendário eleitoral. Contamos com a colaboração e participação de todos os interessados no processo eleitoral e em todas as fases, desde agora até a proclamação dos resultados, concluiu Carlos Mazzini. De acordo com a DW, Moçambique começa em 2023 um novo ciclo eleitoral com a realização das eleições autárquicas, seguidas de gerais em 2024, presidenciais, legislativas, provinciais e possivelmente as distritais. As autoridades migratórias frustram tentativa de tráfico de seres humanos no bairro da Matola D, na província de Maputo. Os imigrantes teriam entrado no país violando a linha de fronteira de Ressano Garcia.
Esta é a situação geral em termos de necessidades. Em conexão com casos, estão detidos 10 cidadãos estrangeiros, entre os quais 4 crianças de nacionalidade malawiana, congolesa e angolana, que supostamente estariam na rota do tráfico na África do Sul para Moçambique. Os imigrantes teriam entrado no país violando a linha de fronteira Ressano Garcia, conduzidos por um cidadão angolano que se supõe que seja a cabeça do grupo que lidera o tráfico de pessoas residentes no município da Matola. O porta-voz dos serviços de imigração em Maputo explica que os passaportes dos cidadãos detidos não apresentam nenhuma indicação de terem entrado no país através do posto fronteiriço de Ressano Garcia. De acordo com a Rádio Moçambique, Juca Bata avançou que já foi constituída uma brigada multissetorial para referir a veracidade da possível tentativa de tráfico de seres humanos. Esclarecendo a polêmica que envolveu 7 agentes da polícia que foram supostamente enterrados vivos no posto administrativo de Maluana, no distrito de Manhissa, o comandante-geral da Polícia da República de Moçambique, Bernardino Rafael, diz tratar-se de um crime continuado. Isso é mediatização. A polícia foi lá para apurar as veracidades do que aconteceu. Apanharam os ladrões, enterraram vivos e escaparam 2. Apresentaram queixa. Quando fomos lá, pareciam os queixosos como pessoas inocentes do caso, enquanto tinham conivência com o caso. Por essa razão, a Polícia da República de Moçambique fez o seu trabalho, que é o de averiguar o ocorrido, explica o comandante. E nós fomos lá para socorrer, saber onde que foram enterradas as pessoas vivas. Então, a polícia não tem conexão. Nós não estamos a dizer que não temos polícias com comportamento desviante, não é isso. Mas cada caso é um caso. Naquele caso, não há nenhuma aproximação possível com a polícia. São ladrões que temos que apurar se são ou não. São pessoas que foram enterradas vivas, que temos a apurar as motivações da população. E são pessoas, membros da polícia, que iam lá para a diligência, para esclarecer o caso, que também foram vítimas. Bernardino Rafael acrescenta que trata-se de um crime continuado. Então não se trata de comportamento, envolvimento do roubo de gado dos agentes da polícia. Trata-se de um crime continuado. O primeiro caso, que dá-se assassinato de 2 cidadãos, supostamente ladrões. Segundo caso, dos agentes da Polícia da República de Moçambique. É um crime continuado. O coordenador do Pilar de Participação Pública do Observatório para a Saúde, Antônio Mate, diz que para combater a violência obstétrica é necessário a criação de regime jurídico. O coordenador falava na ocasião da reflexão sobre os impactos da qualidade de formação profissional no atendimento aos utentes das unidades sanitárias. Nos dias que correm, a violência obstétrica tem vindo a ganhar espaço no país. Essa problemática afeta todas as classes sociais, deixando nas vítimas trauma até sofrimento. O coordenador do Pilar de Participação Pública do Observatório para a Saúde, Antônio Mate, aponta para a necessidade de criação de regime jurídico como ferramenta para combater este ato. Bom, uma vez mais, é a questão da humanização. É preciso criar um regime jurídico especial para poder resolver os problemas da negligência médica, por exemplo. Nós ainda não temos canais que nos mostrem claramente quais são os critérios de penalização para o pessoal médico que incorre aos problemas de violência obstétrica, que nós temos acompanhado desde o pré-natal, parto, até o pós-parto, mesmo porque temos seguido um número cada vez maior de mortalidade materno-infantil no país. Esta é uma preocupação da sociedade civil
civil, eu penso que também é do governo. No entanto, é importante, uma vez mais, criarmos mecanismos e ferramentas de responsabilização aos profissionais de saúde que possam incorrer a estes atos. Mas também é importante reforçar aquilo que são os deveres do utente, aquilo que são as obrigações do utente e fazendo esta contraposição com os direitos aos deveres do profissional de saúde. Esta é uma das maneiras também de criar uma harmonia entre os profissionais de saúde e os utentes e usuários do Serviço Nacional de Saúde. MAT diz que o Hospital Provincial de Matola tem-se registrado muitos casos desse tipo de violência. Bom, neste momento o Observatório tem várias pesquisas que foram desenvolvidas, mas importa fazer referência aqui ao último acontecimento a nível do Hospital Provincial da Matola. A sociedade civil, liderada pelo Observatório, está a preparar um documento que será enviado ao Ministério de Saúde, através da Direção de Qualidade e Humanização, a exigir alguma explicação ou posicionamento ou intervenção a nível do Hospital Provincial de Matola, porque pesam sobre este Hospital Provincial várias denúncias, queixas sobre mau atendimento. E nós estamos neste momento a fazer o levantamento das evidências, porque a sociedade civil trabalha com base em evidências, e é a partir dessas evidências que vamos produzir um documento de posicionamento que será encaminhado ao Ministério da Saúde, primeiro, à Direção de Qualidade e Humanização, e se isto não surtir efeito, vamos levar o documento até o Ministro da Saúde, Dr. Armindo Tiago. Tem sido este o mecanismo de trabalho da sociedade civil. Nós já tivemos algumas conversas com as lideranças clínicas do Hospital Provincial da Matola. A fonte referiu que são necessárias outras instâncias a serem recorridas para que esse problema seja sanado. Então, se isto não funciona, temos que subir a outro nível para poder influenciar algumas decisões que só o alto nível tem esta capacidade de poder para influenciar. Então, uma intervenção importante exige-se do Ministério da Saúde relativamente aos problemas que são reportados no Hospital Provincial da Matola. O ambientalista Rui Silva diz que para a mitigação da problemática do saneamento do meio no país é necessário a sensibilização da população para que não se deixe resíduos sólidos em lugares impróprios. Os resíduos sólidos contribuem negativamente para o entupimento das valas de drenagem dos esgotos, causando inundações no período chuvoso. Para o ambientalista Rui Silva, para mitigar essa problemática, é necessário sensibilizar a população para não descartar lixo em locais impróprios. Em primeiro lugar, que é o mais importante, é cada vez mais sensibilizar a própria população, a comunidade, no sentido do mau descarte dos lixos. E começa fundamentalmente por aí, o facto de abandonarmos o lixo, principalmente o lixo plástico, em qualquer canto, que vai afetar o entupimento das valas de drenagem, o entupimento dos esgotos. Vem o período das chuvas e, obviamente, são inundações, e parte dessas inundações tem muito a ver com este mau comportamento da nossa parte em termos do mau descarte do lixo. O ambientalista vai mais além ao abordar que, com as alterações climáticas, o país poderá registrar doenças de origem hídrica. Com essa notícia sobre o apelo à mudança de comportamento para o saneamento do meio, é chegado o momento de acompanharmos a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Vamos, portanto, acompanhar o tempo para as principais cidades das províncias do nosso país. Começando com a zona norte do país, Lixinga vai registrar uma máxima de 20 graus Celsius e uma mínima de 10. Pemba vai registrar uma máxima de 26 graus Celsius com céu limpo e uma mínima de 21. E Nampula vai registrar chuviscos com uma máxima de 24 e mínima de 16.
esse é o tempo para essas cidades no dia de amanhã. Passamos agora para a região centro do país. Conforme se vê, podemos ver aqui que a cidade de Nampula é uma também das cidades que poderá registrar chuviscos. Estamos agora na região centro do país. Começamos com Tete, que vai registrar uma máxima de 26 graus Celsius e uma mínima de 16. Quelimane vai registrar uma máxima de 27, mínima de 16. Beira vai registrar uma máxima de 22, mínima de 18. E por fim, Chimoio, com previsão de chuviscos, poderá registrar uma máxima de 18 graus Celsius e uma mínima de 12. Passando agora para a região sul do país, poderemos acompanhar a previsão do tempo para essas principais cidades que marcam a região sul do país. Inhambane vai registrar uma máxima de 23, mínima de 18. Xai-Xai vai registrar uma máxima de 24, mínima de 17. E por fim, Maputo vai registrar uma máxima de 21 graus Celsius, uma mínima de 14, com previsão de céu nublado. Esse é o tempo, ou melhor, é a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. É momento agora de olharmos para a taxa cambial do dia de hoje. Vamos acompanhar as principais moedas internacionais. Começando com o dólar, que registra 63 meticais e 23 centavos a compra e 64 meticais e 49 centavos a venda. O rand custa 3 meticais e 98 centavos a compra e 4 meticais e 6 centavos a sua venda. O euro custa 66 meticais e 54 centavos a compra e 67 meticais e 96 centavos à venda. E por fim, a libra custa 77 meticais e 67 centavos a compra e 79 meticais e 21 centavos a sua venda. Essa é a taxa cambial do dia de hoje. E assim, passamos a registrar uma breve pausa. Voltamos em breve com mais notícias nacionais e internacionais. Olá família, eu sou o Manas Laser e desta forma eu passo para lhe fazer o convite a assistir o programa FTV Hits. Programa este que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h30. Eu só quero este, mas ninguém. Essa distância entre nós não me faz bem, não me faz bem. Hey menina, valoriza tua melanina, pois ele aqui te deixa mais linda. Aqui você acompanha todas as novidades do mundo da música, atualizações das carreiras dos artistas. A música é baseada em fatos reais, como é que é? Nada, quem me dera conhecer alguém assim. Qual é o critério que o Rolê usa para poder fazer seleção das pessoas com qual trabalha? É um bocado complicado, bro. Misturas ao som de DJ Dilson. Vídeos e muito mais. Já sentiram da cara. Juntamos como meu, seja mais humilde. Fiquem sempre ligados ao bom do entretenimento aqui no programa FTV Hits, na televisão FTV. Bem-vindo à segunda parte do Telenotícias. É momento agora de olharmos para as notícias que marcam a atualidade além fronteiras. Congo começou este sábado a campanha eleitoral para renovar o parlamento. Nas principais ruas da cidade de Brazzaville, enormes outdoors e cartazes dos vários candidatos foram colocados.
Isso inclui os do presidente do Partido Trabalhista Congolês, Denis Sassou Nguesso, que quer manter sua maioria na Assembleia Nacional. A União dos Democratas Humanistas do falecido oponente Colelas poderá estar presente. A Federação de Oposição Congolesa, por outro lado, está pedindo um boicote. Essas eleições levam os congoleses a se perguntarem: para onde está indo o Congo? O que queremos com o Congo? O Congo está indo mal, muito mal. Simplesmente dizemos aos congoleses que a Federação Congolesa da Oposição optou por boicotar essas eleições, disse seu presidente Clement Mierassa. Passamos agora a mais uma nota informativa agora para o leste da Europa. As forças invasoras da Rússia tentam agora conquistar o último reduto das forças ucranianas na província oriental de Luhansk, após terem assegurado a ocupação de Severodonetsk. Lysychansk está sob intensos bombardeamentos, de acordo com o governador regional ucraniano. As forças invasoras da Rússia tentam agora conquistar o último reduto das forças ucranianas na província oriental de Luhansk, após terem assegurado a ocupação de Severodonetsk. A captura de Lysychansk daria às forças do Kremlin o controle da província, ficando assim mais perto do objetivo de controlar em toda a região do Donbass, uma vez que os separatistas pró-russos controlam metade de Donetsk, a outra província que constitui o Donbass. Os bombardeamentos precederam o encontro entre o presidente russo e o homólogo bielorrusso Alexander Lukashenko. Anunciou que nos próximos meses irão ser transferidos para a Bielorrússia os sistemas de mísseis táticos Iskander-M, que podem utilizar mísseis balísticos de cruzeiro, tanto convencionais como nucleares. O presidente russo volta assim a colocar em cima da mesa a ameaça nuclear 4 meses após ter ordenado a invasão da Ucrânia. Este sábado, a Rússia lançou também dezenas de mísseis contra outras zonas da Ucrânia, como por exemplo Kharkiv, a segunda maior cidade do país. Ainda sobre o conflito no leste da Europa, a capital ucraniana Kiev acordou sob fortes explosões num dia em que Volodymyr Zelensky participa em G7. Ao 123º dia de guerra, Kiev acordou sob fortes explosões. A capital, que não era atingida pelos bombardeios russos há quase 3 semanas, foi atingida com pelo menos 3 explosões. Estes ataques ocorrem no dia em que começa a cimeira do G7, evento em que Volodymyr Zelensky vai participar e em que irá reforçar o pedido para um novo pacote de sanções contra a Rússia. Do leste da Europa, voltamos para a África. Nigéria continua a lidar com escassez de combustível e aumento de preços devido ao conflito no leste da Europa. Carros e motos em longas filas. Essa visão se tornou comum no país mais populoso da África. Os nigerianos podem passar até 8 horas na fila para abastecer, pois perdem a maior parte do dia esperando e não trabalhando. A crise do combustível foi exacerbada pelo conflito Rússia-Ucrânia. A guerra fez com que os preços de importação de combustível subissem mais de 100%. Se o governo bloqueou os preços da gasolina em 165 nairas e cerca de 0,4 dólares por litro, os varejistas reclamam que operam com prejuízo e os motoristas não aguentam mais o peso da guerra. Esperando na fila, o taxista Adeniran Abiodun, confrontado pela Euronews, é um deles. Eu poderei pegar combustível agora e consumir o combustível e depois eu ter de entrar na fila novamente e ficar na fila por um longo período de tempo.
não estão nos ajudando de forma alguma. Na verdade, quero apelar ao governo para nos ajudar e ver o que eles podem fazer por forma a minimizar as massas, porque estamos realmente sofrendo. A Nigéria é o maior produtor de petróleo da África. Em maio, o país produziu uma média de 1,42 milhão de baris por dia, segundo o cartel de OPEP. No entanto, a nação da África Ocidental importa quase todo o seu combustível, já que suas 4 refinarias não atendem às necessidades da população. A Nigéria já é o primeiro fornecedor de gás natural liquefeito da Europa e desde o início da guerra, a Europa procurou formas de fortalecer a parceria. É com essa notícia que damos por terminado o nosso Telenotícias de hoje. Assim, caro telespectador, agradecemos pelo carinho da sua audiência. Votos de continuação de uma excelente noite. Não se esqueça de ser responsável nos seus atos diários por forma a prevenir-se de diversos males que assolam o país e outras partes do mundo, sobretudo numa altura em que novas doenças começam a surgir no mundo. Fique bem, boa noite, até mais.